Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Concurseja. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, cada vez mais importante, né? Hum, Os tais métodos extrajudiciais de solução de conflitos. exato. Mediação, conciliação e arbitragem. São nomes que a gente ouve bastante. Muito. E acho que todo mundo sente, né, que o judiciário às vezes demora. E essas alternativas surgem como uma luz, assim, para resolver as coisas de um jeito diferente. É bem por ali. A ideia é buscar soluções, digamos, mais ágeis, menos burocráticas e, principalmente, mais alinhadas com o que as partes realmente querem, né? Isso, e embora todos busquem resolver o conflito de forma mais pacífica, eles não são a mesma coisa, né? Tem diferenças cruciais aí. Com certeza. E é importante dizer que existe todo um incentivo legal para isso, sabe? O Código de Processo Civil de 2015 deu um gás enorme. Assim, o CPC fala bastante disso. Fala. E tem a lei de mediação, a lei de arbitragem, são marcos legais que estão aí para impulsionar mesmo esses métodos. Legal. E a primeira grande distinção, acho que para começar a organizar o pensamento, é entre os métodos autocompositivos e o heterocompositivo. Explica melhor isso. Autocompositivo. É auto de si mesmo, né? Na mediação e na conciliação, são as próprias partes que, com a ajuda de um terceiro, constroem a solução. Elas compõem um conflito. Ah, entendi. Elas chegam num acordo juntas. Exatamente. Já na arbitragem, que é heterocompositivo, hétero significa outro. Aí é um terceiro, o árbitro, que vai decidir. A decisão vem de fora, imposta. Certo, essa divisão já ajuda bastante a clarear. Então, vamos começar pelos autocompositivos. Pela mediação, talvez. O que é essencial saber sobre ela? Vamos lá. A mediação ela é definida como uma atividade técnica, né? Tem um terceiro imparcial, que é o mediador, Tá. mas, e isso é chave, ele não tem poder de decisão nenhum. Zero. O papel dele é ajudar as partes a conversar, a se entenderem, a restabelecer o diálogo que muitas vezes se perdeu no conflito. Então ele não dá palpite, tipo, acha que vocês deviam fazer assim. Não, de jeito nenhum. O mediador facilita, estimula, organiza a conversa, mas quem tem que encontrar a solução são as partes. O protagonismo é todo delas. Entendi. É um trabalho mais de facilitar a comunicação mesmo. Exatamente. E por isso, ela é muito, mas muito indicada para casos onde já existiu um vínculo entre as pessoas antes do conflito. Pensa em família, vizinhos, sócios. Ah, claro, situações onde você talvez queira ou precise continuar convivendo depois, né? Perfeito. A ideia é preservar ou até reconstruir essa relação. Não é só resolver o problema pontual, é olhar para o futuro daquela relação também. Faz sentido. E quais são os princípios que guiam a mediação? Você falou de imparcialidade? Sim, imparcialidade do mediador é fundamental. Mas tem também a autonomia da vontade das partes. Elas decidem tudo. A confidencialidade, o que é discutido ali fica ali, não sai, e a boa-fé, né? Espera-se que todos ajam de forma honesta e colaborativa. Confidencialidade é importante, né? Para a pessoa se sentir segura para falar. Totalmente. Sem isso, a conversa não flui. Ok, acho que a mediação está mais clara. Foco no diálogo, na relação, mediador facilitador. E a conciliação? Qual a pegada dela? É parecida? É parecida, mas tem uma diferença crucial. A conciliação também busca o acordo. Também tem um terceiro imparcial, o conciliador. Até aí, igual. Sim. Só que o conciliador tem uma postura, digamos, mais ativa. Ele não só organiza a conversa, mas ele pode, e frequentemente faz isso, sugerir soluções para o conflito. Ah, então ele pode dar ideias. Que tal se vocês fizerem X ou Y? Exatamente. Essa é a grande diferença para o mediador. O conciliador pode apresentar propostas, avaliar os pontos fortes e fracos de cada lado de uma forma mais direta, buscando acelerar o acordo. E quando que essa abordagem mais direta é melhor? Geralmente em conflitos mais objetivos, mais pontuais, sabe? Onde não existe aquele vínculo anterior tão forte ou onde não há uma necessidade tão grande de preservar a relação a longo prazo. Tipo o quê? Dá um exemplo. Pensa numa batida de carro sem vítimas graves, ou numa questão de direito do consumidor, uma dívida pequena. Coisas mais diretas onde o foco é resolver logo aquele problema específico. Entendi. Menos foco na relação, mais foco na solução rápida do problema objetivo. Isso. O próprio Código de Processo Civil indica isso, né? Diz que o conciliador
Atua preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. E a lei dos juizados especiais também. Lá a tentativa de conciliação é até obrigatória em muitos casos. Interessante essa distinção pela natureza do conflito e do vínculo. Mediação para relações, conciliação para questões mais pontuais. Ok. Agora, a arbitragem. Você disse que é outra lógica, heterocompositiva. Pois é, aqui a gente muda completamente de cenário. Saímos da autocomposição, onde as partes buscam o consenso, e entramos na heterocomposição, onde um terceiro vai decidir. Decidir mesmo, tipo um juiz. Exatamente. Na arbitragem, as partes de comum acordo e previamente escolhem um terceiro, que pode ser uma pessoa só, o árbitro, ou um grupo, um tribunal arbitral para resolver a briga delas. Elas escolhem o juiz delas, então? Basicamente, sim. O especialista na matéria, muitas vezes. E a decisão que esse árbitro ou tribunal tomar, que se chama sentença arbitral, ela tem a mesma força de uma sentença judicial. Ela vincula as partes. Nossa! E não precisa homologar no judiciário nem nada? Não precisa. A sentença arbitral já produz efeitos por si só. E, importante, contra ela não cabe recurso para o judiciário sobre o mérito da decisão. A discussão acabou ali. Uau! Isso é muito forte. Mas como funciona? É um processo tipo judiciário? É um procedimento formal, sim, mas ele é privado. Ele é tudo regido pela Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96. E tem uma característica muito importante. Só pode ser usada para resolver conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Direitos patrimoniais disponíveis. O que significa isso na prática? Significa direitos que têm valor econômico e sobre os quais as partes podem negociar livremente. Tipo, podem abrir mão, podem fazer um acordo, podem vender, contratos, disputas societárias, questões comerciais em geral. Você não pode usar arbitragem para decidir sobre guarda de filho, por exemplo, ou sobre um crime. Isso não é disponível. Entendi. Tem que ser algo que o dinheiro resolve, digamos assim, e que eu possa negociar. Isso, simplificando bastante, é por aí. E a arbitragem também tem seus princípios, claro. A autonomia da vontade é a base de tudo. Porque ninguém é obrigado a ir para a arbitragem. As partes têm que escolher esse caminho, geralmente por uma cláusula no contrato. Ah, a famosa cláusula compromissória. Exato. Ou um compromisso arbitral depois que o conflito já surgiu. Outro princípio-chave é o da competência-competência. Nome curioso. O que é isso? Significa que o próprio árbitro é quem decide se ele tem ou não competência para julgar aquele caso específico. Se uma parte questionar a validade da arbitragem, por exemplo, quem primeiro analisa isso é o próprio árbitro, não o juiz estatal. Interessante. E imagino que imparcialidade do árbitro seja crucial também. Fundamental. Assim como o contraditório. Garantir que todas as partes possam se defender, apresentar suas provas, serem ouvidas. E, via de regra, o sigilo também é um princípio importante na arbitragem, diferente do processo judicial que costuma ser público. E por que as pessoas ou empresas escolheriam a arbitragem, então? Quais as vantagens? Parece mais caro, talvez? Pode ser mais caro inicialmente, dependendo do caso e dos árbitros escolhidos, mas as grandes vantagens costumam compensar para certos tipos de disputa. A primeira é a celeridade. Uma arbitragem costuma ser muito mais rápida que um processo judicial. Isso já é um grande atrativo. Enorme. Outra é a especialização. As partes podem escolher árbitros que sejam especialistas naquela área específica do conflito, engenharia, mercado financeiro, energia. Coisa que nem sempre você encontra num juiz estatal, que lida com tudo. Verdade, um juiz não tem como ser especialista em tudo. Exato. E tem a flexibilidade do procedimento. As partes e os árbitros podem definir regras processuais mais adequadas para o caso. Não ficam tão amarrados às formalidades do processo judicial. E a confidencialidade, que para muitas disputas empresariais é valiosíssima. Entendi. Então é muito usada em brigas grandes, complexas, entre empresas. Principalmente, grandes contratos, disputas societárias, construção civil, comércio internacional, aí a arbitragem brilha. E só para constar, a validade, a constitucionalidade da arbitragem já foi confirmada há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, então é um método super seguro juridicamente.
Perfeito. Bom, acho que passamos pelos três: mediação, conciliação, arbitragem. Para a gente fechar essa parte e garantir que ficou tudo amarradinho, qual seria aquele resumo rápido, a diferença essencial entre eles? Vamos lá. Tentando simplificar ao máximo. Ótimo. Mediação. O foco é o diálogo, a relação. O mediador ajuda as partes a encontrarem a sua própria solução. Ele não sugere, ele facilita a conversa. Certo. Conciliação. O foco é o acordo rápido para um problema mais objetivo. O conciliador pode sugerir soluções, ele é mais ativo na busca pelo acordo. Ok. Arbitragem. O foco é obter uma decisão final, técnica, por um terceiro escolhido pelas partes. O árbitro decide o conflito e essa decisão tem força de sentença judicial. E a natureza da solução é a chave, né? Exatamente. Na mediação e na conciliação, a solução é um acordo, nasce da vontade das partes, autocomposição. Na arbitragem, a solução é uma decisão, imposta pelo árbitro, heterocomposição. Excelente. Acho que essa explicação destrinchou muito bem essas ferramentas que são tão importantes hoje em dia, né, para desafogar o judiciário e para dar soluções mais adequadas para cada tipo de conflito. Com certeza. Esperamos que tenha ficado mais claro como cada um funciona, quando pode ser mais interessante usar um ou outro. São caminhos diferentes para buscar a justiça ou a resolução de uma disputa. Sem dúvida. E conhecer essas opções é fundamental, não só para quem estuda direito, mas para todo mundo, né? Qualquer um pode se ver num conflito e precisar de uma solução eficiente. Exatamente. A escolha do método certo pode economizar tempo, dinheiro e, principalmente, desgaste emocional. Verdade. Bom, muitíssimo obrigada pela aula de hoje, foi ótimo. E eu que agradeço o espaço. É sempre bom discutir esses temas. E a gente agradece a você que nos acompanhou em mais esse episódio do Concurseja. Não percam nossas próximas aulas, continuem de olho nos cursos e nos conteúdos aqui do canal Concurseja para aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Isso aí, pessoal. E fica a reflexão, né? Com esses métodos ganhando cada vez mais força, como será que fica o equilíbrio futuro entre a justiça que a gente conhece, a do Estado, e essas formas alternativas mais flexíveis de resolver os nossos problemas aqui no Brasil? É algo para a gente continuar pensando. Até a próxima! Até mais.